Bom pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Simuleel. Hoje trazendo um tópico pra gente da eliminação de Gauss-Jordan, tá? A eliminação de Gauss-Jordan ou Gauss-Jordan, você pode pronunciar da maneira que você achar correto, é um sistema para a gente poder resolver um sisteminha de equações lineares, tá? Eu tenho aqui nesse primeiro slide um exemplo com um problema aqui de sistema de equações lineares, tá? De 3 equações com 3 variáveis, ok? Nosso objetivo aqui é determinar o valor de x1, x2 e x3 que satisfaça essas 3 equações de forma simultânea, tá bom? Bom, como que a gente então faz para proceder no método de eliminação de Gauss-Jordan? Primeira etapa desse método é escrever o problema de forma matricial, tá? Então eu vou tirar as variáveis do sistema, só vou ficar com os parâmetros que multiplicam cada variável e vou transformá-los numa matriz. Então nesse primeiro momento, tá? Eu só vou pegar os parâmetros que multiplicam variáveis. E nesse caso, tá, o que está do lado direito da igualdade de cada equação não entra, ok? Como são 3 equações e 3 variáveis, eu vou ter uma matriz 3 por 3, tá? Como vocês podem observar aqui na direita, eu tenho 2x1, tá? É a primeira posição, né? Na matriz é a posição da primeira linha e da primeira coluna, que a gente normalmente chama de A11, tá ok? Então o 2 vem para cá. Notem que o x1 não veio, tá? Depois o 3x2, vem o 3 para cá. Menos x3. Menos x3 é a mesma coisa que menos 1 vezes x3. Então eu trago menos 1 para cá, tá? E faço isso em todas as linhas, ok? Depois eu coloco um sinal de igualdade, tá? E pego um vetor coluna aqui e nele coloco só os valores das respostas. Menos 7, 4 e 15, tá? Feito isso, eu vou resolver esse problema, tá? Uma forma que a gente chama de pivoteamento. Qual que é o objetivo? O objetivo, tá, é fazer operações matemáticas, soma e subtração entre as linhas do meu sistema de equação, no caso aqui das matrizes, de forma no final, tá, eu obter uma matriz do tipo que está aqui à direita, tá, com esse esquema igual de matriz determinante. Ele vai ser igual a um vetor coluna, onde os valores do vetor coluna serão os valores de x1, x2, x3 que eu quero encontrar, tá? É importante ressaltar que essa configuração como está aqui, onde eu tenho 1, 1, 1 na diagonal principal da matriz, tá? Não necessariamente precisa ser dessa forma. A regra básica diz o seguinte: para cada linha e para cada coluna, eu tenho que ter o valor 1 em qualquer posição, desde que nas demais posições da mesma linha e da mesma coluna, todos os outros valores sejam 0. Então vamos observar aqui, ó. Na minha primeira linha, primeira coluna, A1, ele é 1. E os valores da primeira linha, tá, também são 0. Os outros valores da minha primeira coluna também 0. Então isso satisfaz o sistema de Gauss-Jordan, tá? Na segunda linha, notem que o 1 está no meio. Então é segunda linha, segunda coluna, tá ok? De novo, os outros valores, o valor que está na primeira coluna e na segunda coluna, aliás, desculpe, na primeira coluna e na terceira coluna da segunda linha, são 0. E os valores que estão, tá, na primeira linha e na terceira linha da segunda coluna também são 0, tá ok? Reforçando, não obrigatoriamente, precisamos ficar com essa diagonal principal, tá ok? Mas temos que obedecer essa questão, só podemos ter o número 1 em uma posição da primeira linha e em uma posição da primeira coluna, tá? Quem é bom de Sudoku, né, vai entender bem isso aí. Bom, continuando então. O que eu preciso fazer então? Qual que é o ponto? Eu vou trabalhar aqui com um método também chamado de pivoteamento, tá? O que é o pivoteamento? O pivoteamento é escolher um valor aqui que a gente vai chamar de pivô. Esse pivô vai ser aquele valor 1 que a gente viu nessa matriz aqui anterior. Isso implica que quando eu escolho aqui um pivô, tá,
Os demais valores da coluna e da linha tem que ser 0. Mas, para facilitar a nossa vida aqui, quando eu escolho um pivô, eu escolhi da primeira coluna, eu vou me esquecer das demais colunas agora, não vou me preocupar com elas. Meu objetivo principal agora é transformar esse valor de cima aqui, 2, em 0, e o valor de baixo, menos 1, em 0. Para que eu consiga ter aquela regra da eliminação de Gauss, né? O pivô vai ser o valor 1 e os demais valores da coluna tem que ser 0. Ah, mas da linha também. Não, mas nesse primeiro momento a gente só vai focar na coluna. Ok? Outra coisa interessante de saber é que quando eu escolho um valor de pivô, a linha onde ele está se transforma na minha linha base. Ok? E isso é importante na hora que a gente for fazer as operações matemáticas. Tá? Então, se o meu pivô está na segunda linha, eu preciso transformar o valor da primeira linha. Então, eu preciso fazer uma série de cálculos, operações entre as linhas, tá? Para que eu obtenha o valor que eu quero. Então, eu tenho uma regrinha simples para a gente obedecer agora, que a gente vai ver no próximo slide. Eu vou ter que determinar uma nova primeira linha. Por que nova primeira linha? Porque eu tenho que tirar aquele valor de 2 e passar ele para 0. Tá? Então, eu preciso de uma nova linha 1 ali. Como que eu vou achar essa nova linha 1? Vamos transformar isso em uma espécie de um algoritmo, no padrão. A nova linha 1, então, ela é igual à linha 1, tá? Sempre a gente vai fazer isso. Se a gente precisa de uma nova linha 1, o primeiro termo da operação matemática que a gente fizer vai ser a mesma linha que a gente está chamando de nova ali. Então, nova linha 1 é igual a linha 1. Menos 2 vezes a linha 2. Por que a linha 2? Porque a linha 2 é a linha base. Tá, e de onde surgiu esse menos 2? Ora, eu venho aqui na minha matriz, tem uma colinha que está aqui em cima para facilitar a vida da gente. Olha, qual que é o valor que eu quero zerar? Eu quero zerar esse valor 2. Ok? Esse valor 2, então, eu inverto o sinal dele, está positivo, eu trago ele como negativo e multiplico pela linha base. Se você sempre fizer esse procedimento, manter a primeira linha, né? A linha que você está querendo recalcular como primeiro termo, tá? E o segundo termo ser a linha base, sendo multiplicado pelo valor que você quer zerar, só que com o sinal inverso, sempre vai dar certo, tá? Olha como é que a gente vai fazer isso aqui, então. Então, a minha nova linha 1, como eu tinha feito, ó, linha 1, eu transcrevo ela para cá, ó, 2, 3, menos 1 e menos 7, tá? Ela aqui do jeito que está ali na matriz. Menos 2 vezes a linha 2, aí eu vou multiplicando, ó, menos 2 vezes 1, menos 2, está aqui. Menos 2 vezes 1, menos 2, está aqui. Menos 2 vezes 1, menos 2, está aqui. Menos 2 vezes 4, menos 8, está aqui. Somo termo a termo. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Menos 1 menos 2, menos 3. E menos 7 mais menos 8, menos 15. Tá? Então, aqui eu tenho a minha nova linha 1. Tá? Para eu não me perder, eu vou transcrever a matriz, né? Vou reescrever ela. E agora eu não quero nada velho, eu só quero coisa nova. Então, ao invés de utilizar a linha 1, eu vou escrever a matriz utilizando a nova linha 1, como vocês podem perceber. Eu já troquei aqui. A linha 1, agora, tá, tem os valores que eu calculei da nova linha 1. 0, 1, menos 3 e menos 15. Ok? Então, o primeiro passo que eu queria, que era zerar aquele valor aqui em cima, eu consegui. Falta, então, eu zerar aquele valor de baixo, tá? Para zerar o valor de baixo, eu preciso de uma nova linha 3. Vou seguir aquele mesmo algoritmo que eu tinha falado para vocês. A nova linha 3, então o primeiro termo é linha 3. Então tá ali, ó, igual a linha 3, tá? Aí eu pego aqui, vou multiplicar pelo valor contrário, sinal contrário, né? Do que eu tenho na linha 3 para minha linha básica, a linha 2. Mas como é menos 1, o contrário é 1. Mais 1 positivo, correto? Então eu não multiplico por nada, eu vou simplesmente somar mais a linha 2. Então, olha só, nesse caso aqui facilitou, porque eu vou escrever aqui a linha 3, menos 1, menos 2, 3 e 15. E a linha 2 também é escrita, mais 1, mais 1, mais 1 e 4. Somando,
menos 1 mais 1, 0, menos 2, 1, menos 1, 3 mais 1, 4, 15 mais 4, 19. Ok? Perfeito. Assim eu tenho a minha nova linha 3. Para não me perder de novo, reescrevo a matriz, tá? Tirando a minha linha 3 antiga, substituindo ela pela nova linha 3. Então, observem bem, agora eu já tenho aquilo que eu queria, olha. 1 aqui na segunda linha da primeira coluna e os valores da mesma coluna, tirando esse valor 1 aqui, são 0. Ó. Atingi o objetivo que eu queria, tá? Aí você poderia falar assim, ah, mas no restante da linha ainda não é 0. Não, eu sei, mas como eu falei, para a gente fazer passo a passo, o ideal é se focar em colunas, tá? E o da primeira coluna eu já resolvi. Agora eu tenho que resolver a segunda coluna. Para isso, eu vou ter que identificar um outro pivô, tá? Aí eu poderia tanto pegar na primeira linha e na terceira linha. Tá ok? Olha só, pessoal, importante, não pode ser na segunda linha. Por quê? Porque eu já tenho um pivô ali, tá? Que a gente já escolheu, que é esse cidadão aqui. Tá ok? Então me sobrariam as seguintes opções, né? Esse valor aqui, o de cima, tá? 1 ou menos 1. Por uma questão, tá, de comodidade, eu vou pegar esse valor que já está pronto, né? Porque ele é pivô, mais 1, tá? A gente vai ver depois em alguns exemplos posteriores, eu não posso utilizar menos 1 como pivô. O pivô obrigatoriamente tem que ser um valor unitário, 1. Ok? Então selecionei o pivô aqui que está na segunda coluna, na primeira linha. E então, se eu selecionei aqui, ela será, né, a minha linha base nesse caso agora. Tá? Eu vou precisar então de uma nova linha 2 e de uma nova linha 3, tá ok? E aí eu calculo a nova linha 2, tá? Nosso algoritmo, a nova linha 2 é a linha 2, tá? Que a gente mantém. Olho para ela, o valor que ela tem aqui é 1, o valor de sinal inverso é menos 1, então vou multiplicar a minha linha base por menos 1. Então vai ser a linha 2 menos a linha 1, tá? Já facilitando, fazendo as contas, ó, transcrevo aqui a minha linha 2, 1, 1, 1 e 4. E aqui a minha linha 1 vezes menos 1, ó, 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 3 vezes menos 1, 3. Menos 15 vezes menos 1, 15. Somando, 1 mais 0, 1. 1 menos 1, 0. 1 mais 3, 4. 4 mais 15, 19, tá? Esse algoritmo, pessoal, que eu estava falando para vocês, né? Esse esquema de sempre colocar aqui a linha 2, primeiro momento, e a linha base, o segundo elemento aqui, ele facilita para a gente porque ele trava o valor do pivô. Vocês podem notar, eu calculei uma nova linha 2 e o pivô aqui, ó, ele não mudou, ele continua sendo 1. Se esse valor aqui tivesse mudado para 0 ou para qualquer valor diferente de 1, eu tinha perdido meu pivô, tá? Fazendo esse esquema, nesse algoritmo, você não perde o pivô, tá? Isso é muito importante, ok? Bom, então eu tenho a minha nova linha 2 aqui, 1, 0, 4, 19. Vou reescrever a matriz para não perder, tá? Então agora eu tirei a linha 2 antiga, substituí pela nova linha 2. Tá ali 1, 0, 4 e 19. Mas como eu falei, a gente está tratando da segunda coluna, eu preciso de uma nova linha 3 ainda, tá? A nova linha 3, no nosso mesmo algoritmo, vai ser a linha 3, com a linha base sendo multiplicada pelo valor de sinal inverso que tenho na linha 3. É menos 1, vou multiplicar por mais 1, que é o mesmo valor. Então a nova linha 3 vai ser a linha 3 mais a linha 1, tá? Para zerar aquele ponto. Transcrevo então a linha 3, 0, menos 1, 4 e 19, tá? E nesse caso aqui, como está multiplicado por mais 1, eu transcrevo também a linha 1. 0, 1, menos 3 e menos 15. Somo 0 com 0, 0, menos 1 com 1, 0, 4 menos 3, 1, 19 menos 15, 4. Tá? Vou reescrever a minha matriz com essa nova linha 3 que eu obtive agora aqui, né? Que está 0, 0, 1, 4. Ó. Ela reescrita vai ficar dessa maneira. Tá?
como vocês podem ver, eu já consegui o objetivo aqui, ó. Eu tenho um 1 nessa coluna, tá? Os demais valores 0. E 1 na segunda coluna com os demais valores 0. Ok? Falta eu fazer a mesma coisa nessa terceira coluna que está aqui. Tá? Bom, para isso eu preciso então escolher um pivô. O pivô aqui, ele vai ser na última linha. Facilitou para a gente, tá? É porque ele estava com 1, é uma coincidência, nem sempre isso vai acontecer. Mas é a única posição que eu tinha para escolher um pivô, né? Já que eu já tinha aqui, o pivô da primeira coluna estava aqui na segunda linha, o pivô da segunda coluna estava na primeira linha, só faltou então aqui na terceira linha, tá? O pivô estando na terceira linha, ela vai ser a minha linha base, tá ok? E eu preciso zerar esses valores 4 e menos 3. Então eu vou precisar de uma nova linha 1, tá? E de uma nova linha 2, ok? Então, uma nova linha 1. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Ele é igual a linha 1. Eu olho aqui, o valor que eu quero zerar é menos 3. Tá? Se não, ao contrário, é mais 3. Então, eu vou multiplicar minha linha base por esse mais 3. Mais 3 vezes a linha 3. Para poder zerar. Tá? Transcrevo, então, a linha 1. 0, 1, menos 3 e menos 15. E transcrevo a linha 3 multiplicada por 3. Então, aqui, ó, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3, 4 vezes 3, 12. Somo, 0 com 0 dá 0, 1 com 0 dá 1, menos 3 com 3 dá 0, menos 15 com 12 dá menos 3. E olha que bacana que eu falei para vocês, conservamos o pivô, muito importante, tá? Isso sempre dá certo, se você fizer nessa maneira do algoritmo que eu estou explicando para vocês, nunca vai fugir disso, tá ok? Beleza, então aqui é a minha nova linha 1, ó, 0, 1, 0, menos 3. Vamos reescrever a matriz para a gente não perder isso, tá? Então, olha só, a minha nova linha 1 aqui, 0, 1, 0, menos 3. Ok? A última coisa que falta aqui é transformar esse 4 em 0 para que eu possa, tá, atingir o meu objetivo da eliminação de Gauss-Jordan. Tá ok? Então, eu preciso de uma nova linha 2. Essa nova linha 2 vai ser a linha 2. Quero zerar o 4. Tá positivo, então é menos 4 vezes a linha 3, que é a minha linha base. Ok? Vou transcrever a minha linha 2, 1, 0, 4 e 19. Vou pegar a minha linha 3 e multiplicar ela por menos 4. Menos 4 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 0, 0. 1 vezes menos 4, menos 4. 4 vezes menos 4, menos 16. Somando tudo, 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 4 menos 4, 0. E 19, menos 16, 3. Tá? E aqui eu tenho a minha nova linha 2. Ok? Perfeito. Agora eu vou escrever a matriz, ó. E quando eu olho, eu já atingi meu objetivo na minha matriz escrita. Tá? Pode ver que não ficou igual aquilo que eu tinha colocado no primeiro slide, né? Um aqui com tudo 0. Mas não tem problema, como eu expliquei. O importante é que, tendo um valor 1 em uma coluna e uma linha, nas outras posições, obrigatoriamente, todos os valores têm que ser 0. Então, eu vou pegar aqui na primeira linha, ele está na segunda coluna. Eu só tenho um valor 1 aqui e também um só na segunda coluna. Resolveu o problema. Tá? Na segunda linha, ele está na primeira coluna. Todos os valores aqui 0, na mesma linha 0. E na terceira linha, ele está na terceira coluna, tudo com 0 e 0. Tá? Notem como eu expliquei para vocês. A gente focou só em colunas. Tá? E aí, consequentemente, as linhas obedeceram o mesmo padrão. Por isso que é bom a gente focar só em coluna, para a gente não ter que ficar se preocupando com outras coisas de forma desnecessária. Se eu me focar só em coluna, o resultado vai contemplar as linhas obedecendo o mesmo padrão. Ok? Beleza. Então eu tenho aqui o meu vetor coluna de resposta e ele dá os valores, pessoal, tá? Da resolução do problema. É só identificar em que coluna está. O 1 aqui está na coluna 2. A coluna 2 é a coluna de x2, tá? O valor é menos 3. Então eu posso dizer que x2 é igual a menos 3. O 1 na segunda linha está na coluna 1, equivale a x1, tá? O valor é 3, então posso dizer que x1 é igual a 3. E 1 aqui na terceira linha, ele está na terceira coluna, que é a coluna de x3. Então x3 igual a 4, tá ok? E aqui temos a resposta do nosso problema, do nosso sistema de equações lineares. Eu ainda posso testar para conferir e ver se a resposta está correta.
Então eu pego o problema original, substituo os valores que eu encontrei em cada equação e vejo se vai dar o valor correto, tá? Então 2x1, x1 igual a 3, vai dar 2 vezes 3. Mais 3x2, x2 é igual a menos 3, então 3 vezes menos 3. Menos x3, x3 é igual a 4, então vai ficar menos 4. Olha a conta, 2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 3, menos 9. Tá? Menos 3. Aliás, menos 9. Tá ok? Menos. Tá com um errinho aqui? Tá? Então vamos parar.